sem demanda. Atos 1:8. Está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que na ocasião deste texto, Jesus está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu que fora da onde ele veio. Na ocasião deste texto, Jesus já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor e por aí vai. Se bem que dizer que Jesus está alguma coisa é força de expressão, porque quando eu falo de estar, eu posso te levar a entender o momento, e nosso Deus não é Deus de momento. A Bíblia diz que o nosso Deus é de eternidade a eternidade. Então, na verdade, o nosso Deus não está, o nosso Deus é. É por isso que Hebreus 13:8 vai dizer que Ele é ontem, é hoje, e pode dar glória que Ele já é amanhã, porque Ele é. Ele não foi, porque quem foi não é. Quem foi já foi e não é. E Ele não foi, Ele é. Ele não será, porque quem será não é, ainda vai ser. O nosso Deus não vai ser, o nosso Deus é. É por isso que Ele usa a boca do profeta Isaías para dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que Ele está dizendo? Que o dia nem chegou, e Ele já é Deus naquele dia que você está esperando chegar. Então, quem sabe tem alguém aqui que o corpo está na sexta, mas a cabeça já está na segunda. Eu vou te dar uma notícia: você vai perder a paz, vai perder apetite, vai perder saúde e não vai resolver nada, porque você tem que esperar acabar a sexta, passar sábado, domingo para chegar a segunda. Agora o escritor não vai dizer que o nosso Deus será. O escritor diz que o nosso Deus é. Se Ele é porque Ele está na eternidade. E quem está na eternidade não precisa esperar o amanhã para mostrar que é. Então Ele sai do hoje, vai na segunda, resolve a segunda, volta para o hoje e diz: pode ir que eu já tenho uma segunda de vitória preparado para você. Então, na verdade, o nosso Deus não está, Ele é vencedor. É vencedor por quê? Porque não perde batalha. Eu duvido que tem crente aqui que pode erguer a mão e dizer assim: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode dizer que o urso está bravejando, que o leão está rugindo, que o gigante está afrontando, mas você já percebeu que na casa de crente fiel sempre tem culto de ação de graça depois da batalha? Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. Quem sabe tem alguém aqui passando na guerra, mas se prepare, porque depois dessa batalha tem culto de ação de graça chegando. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus não perde batalha. Então, na verdade, Jesus está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu, vencedor. O texto vai dizer, eu gostaria que tirasse o fundo, irmão, senão fica muito melancólico. Começa a chorar aqui, os irmãos vão embora antes da bênção apostólica. Se os irmãos não sentirem a presença de Deus com a palavra, não é com emoção que os irmãos vão sentir. Vamos com a Bíblia aqui. Muito obrigado quem colocou, mas por favor, se me dá retorno, eu prefiro mais do que o fundo musical. Jesus está despedindo dos discípulos, voltando para o céu. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Atos 1:8, eu vejo como uma confirmação de uma promessa que Jesus havia feito. Confirmação. Porque o nosso Deus é o Deus que faz promessa, nosso Deus é Deus que confirma promessa, e o nosso Deus é o Deus que cumpre promessa. Eu vou repetir: nosso Deus faz, confirma e cumpre. Faz, confirma e cumpre. Atos 1:8 eu vejo como uma confirmação de uma promessa, e você vai entender o que eu vou dizer. Jesus um dia está conversando com os seus discípulos e diz mais ou menos assim: pastor, ó, eu estou parafraseando. Ele vai dizer assim: ó, vai chegar o dia que eu vou embora. E eu estou indo embora não é para abandonar vocês, não, é porque eu vou preparar lugar. E quando o lugar estiver preparado, eu volto para buscar vocês. Só que nesse intervalo eu também não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou vos enviar o meu Consolador, e é Ele que me glorificará. Aqui Jesus já deixou uma lição, irmão. Preste atenção: eu vos enviarei o meu Consolador, e é Ele que me glorificará. Ninguém dá glória a Deus porque é teólogo. Ninguém dá glória a Deus porque é profundo. Ninguém dá glória a Deus porque é reverendo. Só consegue dar glória a Deus quem tem o Espírito de Deus na vida para glorificar. Deixa eu falar uma coisa aqui, não é para você dar glória não, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas num culto como esse, se você não sentiu vontade de glorificar, você está correndo um sério risco do Espírito de Deus não habitar em você. Por quê, pastor? Porque quem tem o Espírito de Deus na vida, eu vou descrever para você. Sabe esse arrepio que você sente não é frio?
Sabe essa vontade de sorrir, ninguém está contando piada? O que é isso, pastor? É o Espírito de Deus que está aqui. Alabaxouri calamamai. Então o Senhor está confirmando. Já Atos 1:8, Jesus confirma essa promessa. Jesus está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, e ele está dizendo mais ou menos assim, pastor: sabe do dia que eu falei para vocês que eu ia embora? Pois o dia é hoje, a hora é agora. Lembra que eu falei para vocês também que eu não ia deixar vocês sozinhos? Eu vou cumprir minha palavra. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu vou. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Mas ele vem. Aí ele vai dizer assim, ó o que ele vai dizer aqui: e quando ele chegar, ele vai repousar sobre vocês. E quando ele repousar, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vamos aqui por causa do horário, irmão. Diga comigo, virtude. Diga de novo, virtude. Existem 5 tipos de virtude. Quantas eu disse? Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e a virtude bíblica. Eu não vou falar das 4 primeiras porque não convém, mas me permita eu ficar na 5ª virtude. A 5ª virtude, que é a virtude bíblica, ela tem 3 raízes na tradução do grego. Virtude no grego quer dizer chail, araté e dunamis. Como aqui ninguém quer saber de grego, deixa eu ficar com o português. Chail, araté e dunamis, que para o português é valor, caráter e poder. Valor, caráter, esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Valor, caráter e poder. Então, parafraseando o que Jesus estava dizendo aqui, ele estava dizendo mais ou menos assim: vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Perceba, pastor, que quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage muito. Mas nós pentecostais, quando falamos de poder, nós queremos entrar no manto. Mas me permita eu te dizer uma coisa: eu só posso ter poder se Deus trabalhar no meu caráter. E Deus só trabalha no meu caráter quando eu reconheço o valor. Porque quando eu reconheço o valor, eu estou dizendo: Deus, muda o meu caráter. E quando Deus muda o meu caráter, aí Ele me enche de poder. Porque eu não acredito num crente que pula num pé só aqui, quando lá fora ele compra e não paga. Eu não acredito num crente que diz que tem poder, mas ele promete e não cumpre. Eu não acredito num crente que ergue a mão para adorar, mas se alguém mexer com ele lá, ele desce a mão para resolver. Eu não acredito na boca que abre para glorificar aqui, é a mesma que abre para maldizer lá. Quem é aqui, é em casa, é aqui, é na empresa, é aqui, é na escola. Você pode dar uma glória melhor do que esse que você deu? Mas vamos por parte. Diga comigo, valor. Ou você está achando que tu está aqui de graça, irmão? Você está achando que você não tinha outro compromisso? Você diz: hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou na igreja mesmo. Então eu preciso ir porque eu faltei a semana inteira. Se o meu líder não vê, depois ele me puxa a orelha. Senão eu já estou programado para faltar no sábado. Olha Deus revelando. Eu já estou programado, aleluia. Eu já estou programado para faltar no sábado, então eu vou na sexta para o pastor me ver. Porque sábado eu quero te dar uma notícia. Para você estar sentado ouvindo, eu de pé falando e a gente na mesma régua adorando, não custou euro, não custou dólar, não custou prata, custou sangue derramado na cruz. E o diabo, irmãos, me permita dizer uma coisa aqui. O diabo, eu não tenho outra palavra para usar para ele, então me permita eu usar essa. O diabo é tão endemoniado que é num ambiente como esse, que se você não vigiar, ele faz você perder a bênção aqui dentro. Como, pastor? Bombardeando a tua mente, dizendo: quem é você para dar glória? Quem é você para estar aqui? Quem é você? Ninguém nem te enxerga. Você percebe que entra ano, sai ano, é sempre os mesmos. Aí você começa a enxergar o que não existe. Aí alguém coloca na tua mente: existe uma panelinha, existe um grupinho, existe aquele grupinho que é sempre os mesmos. Para eles você não tem valor. Só que aí Deus usa um profeta para escrever a letra de um hino, que é uma mensagem dizendo: eu quero que você valorize o que você tem. Você pode não ser importante para meia dúzia, mas é tão importante para Deus. Alabaxouri calamamai. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar do valor que você tem. Só as vozes.
eu venho falar. Segura aí, segura aí. Que valor é esse que se de repente nós te virar de ponta cabeça não cai uma arruela? Que valor é esse que você paquerou o sapato na loja, mas não teve dinheiro para comprar esse mês e veio com o que você tinha? Que valor é esse que puxar o seu extrato talvez não tem lá o que você precisa? Eu vou te dar uma notícia: o valor não está no banco, o valor não está no pé, o valor não está no corpo, ele está em você, o Espírito Santo. Se você souber, canta. Se não souber, dá glória. Cante, cante. Inês. Para ganhar tempo. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, e cante. Para o inferno escutar. Para o inferno escutar. Por quê? Porque você pode trocar esse hino pela mão erguida e um glória para ele, porque o Espírito, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Agora me permita eu falar um negócio aqui, irmão. Desculpa do que eu vou dizer, mas eu preciso te dizer. Cuidado, porque tem gente que pensa que Jesus morto na cruz, ele já está salvo. Cuidado que não é assim não. Tem muita gente que vai se surpreender aquele dia. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu sou salvo. Jesus morto na cruz está querendo dizer o quê? O preço foi pago. E pago para quê, Jesus? Para você ser salvo. E o que eu tenho que fazer para ser salvo? Reconhecer o preço pago. E como é que eu faço para reconhecer? Quem está desviado volta. Quem está brincando de ser crente desce da janela e vem ser crente de verdade. Reconheça o sacrifício. Eita, estou sentindo Deus aqui, Jesus, me ajuda. Eu quero voltar em Bragança, Jesus, me ajuda aqui. Porque tem gente que pensa que já porque Jesus morreu na cruz está salvo. Não, senhor, eu tenho que reconhecer o preço pago. E como é que eu reconheço, pastor? Paulo vai ensinar. Paulo vai dizer assim, em quem vós também estáis? Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, fosse o quê? Selado, carimbado, timbrado, marcado com o Espírito Santo da promessa. Quer saber se você vai ser salvo? Você precisa ter o Espírito de Deus, porque é Ele que se torna o penhor da garantia para o dia da redenção. Eita Jesus. Eu não sei como é que os irmãos chamam em Bragança Paulista, mas de São Paulo, da onde eu sou, e em Catanduva, onde eu estou, terreno que o proprietário não cuida, nós chamamos de terreno baldio. Aqui também? Olha que nome horroroso, irmão. Baldio. Tudo que não presta, joga lá. Móveis velho, lá. Entulho, lá. O que eu não quero, lá. Por quê? Porque se o proprietário não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. É assim ou não é? Mas lá em Catanduva é assim. Quando vê um terreno bom, alguém que olha, vê, espia, diz, opa, eu tenho um projeto com esse terreno aí. O que você vai fazer? Primeiro comprar, pagar. Aí tem gente que é tão enjoado que depois de comprado e pago, limpa. Aí tem uns que é mais do que enjoado, que depois que compra e limpa ainda cerca. Agora você vai me identificar. E tem uns que vai além, que compra, limpa, cerca e ainda coloca uma plaquinha, proibido de jogar lixo. É assim com a gente ou não é? Segura esse glória e prepara o melhor. Na fé é a mesma coisa. O diabo joga entulho na vida do ser humano até o dia que o homem e a mulher se entregam para Jesus. Porque no dia que você se entregou para Jesus, Jesus te lavou no sangue, te cercou com fogo. E a plaquinha é o Espírito de Deus dizendo, proibido jogar lixo. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. O Espírito de Deus habita em você. Aleluia. Sabe, pastor, eu trabalhei numa grande empresa do varejo. Eu não vou falar o nome dela porque ela não paga merchan, então também não vou fazer propaganda. Mas quem é que nunca teve um carnê daquela casa? Olha Deus revelando aos crentes.
Como é que funciona lá? Eu vou te explicar. Quando eu cheguei lá, antes de eu entrar na loja para vender, me mandaram no almoxerifado. Vai mexer com o produto lá dentro do estoque para tu entender o que é produto. Aí quando eu estava entendendo melhor o que era produto, alguém falou assim para mim: agora você fica no balcão para entregar o produto. Produto que é entregue em casa já sai dali do caixa mesmo, despachado para entregar em casa. Mas produto que retira na loja é você que entrega. Só que tem uma ordem da prateleira de cima. E qual que é? Ninguém leva nada se não apresentar o ticket pago lá no caixa. E não basta ter o ticket, tem que ter o carimbo escrito pago. E aí que começava o problema, irmão. Você quer ver dar problema? Era em feriado comemorativo como o Dia das Mães. Aquele filho que só lembra que tem mãe na hora do almoço. Quem mandou me convidar, irmão? O camarada chegava lá no estoque e falava assim, funciona assim: tu entra na loja, escolhe o produto, chama o vendedor, tira o pedido, pega o pedido, vai no caixa, paga. Aí tu vai no almoxerifado e diz assim: dá para você pegar esse produto rapidinho? Eu estacionei meu carro em cima da calçada do vizinho, na frente de um portão, enfim, meu carro está no lugar irregular, eu estou com o horário avançado, você pode pegar rapidinho? Aí a gente dizia assim: senhor, o senhor precisa voltar lá no caixa. Aí tinha uns que era mais esperto e dizia: por quê? Porque você precisa ter o carimbo escrito pago no ticket, não tem. Aí uns diziam assim: mas o ticket não prova que eu paguei? Mas aqui não basta provar, tem que confirmar. E a confirmação é o carimbo. Salvação é a mesma coisa, irmão. Jesus morto na cruz, ele está dizendo: olha, o ticket está pago, mas se não tiver a confirmação, mesmo entalado, você pode dar um glória por esta palavra. E qual que é a confirmação, pastor? Aceitando a Jesus para ter o carimbo da promessa para o dia da redenção. Diga comigo: valor. Agora diga caráter. Aperta o cinto, irmãos. Mas não vai doer nada, é rápido. Rapidinho. Mas eu preciso vir aqui não massagear ego. Não sou pregador de internet não, viu, irmãos? Não tenho culpa que alguém me recortou e me colocou lá. Isso aí não tem nada a ver. Eu louvo a Deus porque pelo menos eu cheguei aqui. Mas não fica preso com aqueles negócios lá não. Que lá não quer dizer nada. A coisa mais mentirosa que existe é a rede social. É a coisa mais falsa e mentirosa. Ninguém vai colocar lá: hoje eu preguei e Jesus não fez nada. Você já viu isso? Hoje eu cantei e não virou nada. O cantor da noite que foi chamado para tirar a oferta cantou e me arrebentou. Você já viu isso? A publicação é sempre assim: eu preguei e Jesus fez, eu cantei e Jesus virou do avesso. Mas isso não é verdade. Tem dia que Jesus não quer fazer. Tem dia que você ora, jejua, lê Bíblia. Quando tu senta no púlpito, faz assim, ó. Você fala: Jesus, o que está acontecendo? Jesus diz: nada. E por que ele sumiu? Porque hoje eu não quero fazer. Aí a gente fica com glamour de rede social. A gente fica olhando, e não estou dizendo que é feio você olhar e admirar alguém, mas idolatrar, a nossa realidade não é essa não, meu irmão. Se eu tirar meu sapato aqui agora, vocês vão ver um V. E não é V de Vitória não, é V da Correia de Havaiana. Eu amo andar de Havaiana. Essa é a minha realidade. A minha realidade é esta. Só que tem uma coisa: eu prefiro andar de chinela havaiana, e não estou dizendo que quem não anda não é humilde, não é nada disso, porque humildade não quer dizer com caráter. Tem gente que não tem nada e não tem humildade. Não é sobre isso que eu quero dizer. Mas só para você me entender, existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus põe a lupa em mim e Ele enxerga o que eu posso ter cara de crente, cabelo de crente, roupa de crente, estar com o kit crente no meio dos crentes, cantando que nem crente, mas crente de verdade. Só Deus sabe se eu... Você sabe, irmãos, você sabia que reputação, muitas das vezes a pessoa se faz de algo que não é para mostrar algo que ela não é? Por isso que eu digo, não fique impressionado com quem chega aqui, regala o olho, bate o pé, fala em línguas e fica com cara de malvado olhando para você, para mostrar que é profeta. Não precisa disso aí não, irmãos. E às vezes a gente acaba o culto, tira uma selfie e coloca lá na rede social. Referência para a nossa geração. Você conhece? Você nem conhece. Catanduva diz o seguinte: quer saber quem é o pastor Isaías? Vai comer 1 quilo de sal com ele. Ou seja, vai conviver com ele para tu saber de verdade quem. Não fica admirado com quem está todo engomado não. Isso aí não quer dizer nada. Sabe quem nos conhece de verdade? Ô Jesus, me ajuda aqui. Agora eu entrei por um caminho que eu preciso sair. Eu vou sair.
Reputação, por exemplo, se eu estou com um pastor, eu me comporto que nem pastor, porque eu sou pastor, estou com um pastor e tenho que me comportar como pastor. Se eu estou com a minha esposa, eu me comporto como um homem casado, porque eu sou casado e estou com a minha esposa. Mas se eu estou sozinho, eu posso ficar à vontade, que ninguém está me vendo. Ninguém, vírgula. O céu... Quem é, irmãos? Preste atenção nisso aqui. Quem é, é. Independe de onde está e com quem está. Ele é crente na igreja, mas ele é crente em casa. Ele é crente na igreja, mas ele é crente na empresa. Ele é crente aqui, mas ele é crente na faculdade. Ele é crente aqui, é trancado sozinho dentro do banheiro. Ele é crente aqui, mas ele é também crente na rede social quando ninguém está vendo. Por quê? Porque a mente é de crente, a boca é de crente, o olho é de crente, a mão é... O que o salmista diz no Salmo 139? Senhor, por isso que eu não posso julgar ninguém por aparência. Porque do mesmo jeito que a gente olha e admira sem saber quem é, às vezes a gente olha e julga. Aqui não acontece isso, só nas minhas bandas. Você já olhou para alguém e diz assim, eu não fui com a cara dela. Vocês nem sabem o que é isso, né, irmãos? E houve um silêncio no céu. Você já se presenciou isso? Eu vou falar de mim. Eu vou falar do Rian. Eu olho para o Rian e digo, não fui com a cara do Rian. Mas estamos aqui. Aí o tempo vai, eu não vou com a cara do Rian. Por quê, pastor? Tem cara de metido, soberbo. Meu Deus. Varão, estamos juntos, hein? Eu preciso voltar para casa, pelo amor de Deus. Aí depois a gente vai convivendo e as barreiras vão caindo e eu vou vendo que o Rian não é nada disso. Até o dia de eu ter uma amizade com o Rian e dizer assim, rapaz, eu vou falar um negócio para você. Pode falar, pastor. Eu não ia com a tua cara, não. Por quê? Porque eu te achava, mas tu não é. Porque uma coisa é olhar e tirar dedução antes de saber. Agora Deus nos conhece. Olha o que o salmista diz no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me cerca por detrás e por diante. Irmão, olha, preste atenção aqui, segura o glória agora. Preste atenção na profundidade dessa palavra. Antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabe. E não dá glória porque eu não falei ainda. Antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabe. Daí você vai dizer, ih, pastor, é porque Deus conhece tudo. Ele é além disso. Segundo a ciência, um ser humano, para conversar um assunto e não ficar gaguejando e perdido no assunto, ele tem que ter no mínimo sobre o assunto 8 palavras guardadas no seu subconsciente. É por isso que você estuda algo que você vai falar, porque o teu subconsciente vai guardar. E na hora que você vai desfolhar tudo aquilo, tem no mínimo 8 palavras. E se você não se preparou, tu se perde inteiro. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não precisei estudar. Meu subconsciente não precisou estocar. Antes de eu pensar em armazenar, tu já sabes. Agora eu tinha dado um glória melhor do que o que você deu. Olha o que ele diz. Tu me entreteceste. Você sabe o que é entretecer, irmãos? No original quer dizer, tu me tricotaste. A arte do tricô. Tu sabe o que é tricô? Só o ciclo de oração fez. Eu venho em paz, viu, irmãs? 2 agulhas desse tamanho, um velo de lã, e para quem não conhece, eu vou descrever: um nó, nada a ver. Sai fazendo um movimento, nada a ver. Vai virando uma tripinha de lã, que você diz, isso aí não vai virar nada. A minha mãe amava fazer tricô, não faz mais porque as vistas não ajudam. Mas quantas das vezes ela estava fazendo um tricô, a gente falava assim, irmã, mãe, o que é isso aí? Uma blusa. Isso aí é uma blusa? É, mas não vai dar uma blusa não. Minha mãe dizia, quem viver verá. E não é que no final dava uma blusa? O céu é a mesma coisa. Quando o céu te apontou e disse, eu vou resgatar para mim, alguém disse, é fogo de palha. O céu disse, quem viver verá. Olha aqui você, ó. Ele sonda e me conhece. Agora caráter, irmãos, preste atenção. Reputação eu me faço de, muitas das vezes sem ser. Agora caráter é o que eu sou de verdade. E caráter a gente não revela na frente dos outros. Na frente dos outros a gente mostra uma etiqueta. Caráter a gente vai mostrar o que é quando nós estamos sozinhos. É aí que o caráter vai aparecer. Só para você ter uma base. Jesus nos chamou para sermos diferentes. Diga comigo, diferente. E não melhor do que os outros.
Não, isso não precisava. Jesus nos chamou para ser diferente, porque nós estamos perdendo a linhagem, irmãos. No reino de Deus tem gente querendo ser melhor do que os outros. Deus não me chamou para ser melhor do que você. Deus nos chamou para nós sermos. Só que muito embora Deus não nos chamou para sermos melhor do que os outros, mas Ele exige que nós sejamos diferentes. E eu vou te explicar. Deus nos chamou, uma das coisas que... Você não precisa andar de terno e gravata. Eu vou falar por Catanduva, um sol de 40 graus, irmão. Quem é que anda meio-dia de terno e gravata no meio da rua, meio-dia? Então se você passar por Catanduva e me ver meio-dia andando lá, não desvia não. Você vai me ver de calça jeans, camiseta e chinelo. Mas eu sou crente. Eu não preciso andar com uma credencial no peito e nem escrito pastor na testa para alguém olhar e falar, é um pastor. Não, senhor, você quer ver só? Você não vai de terno para a faculdade. Você não trabalha de terno e nem de vestido comprido na empresa. Mas você já percebeu que você entra na empresa, vai para a escola, muda de casa, para no comércio para comprar alguma coisa, alguém olha para você e diz assim, você é crente, não é não? Aí você diz assim, eu sou, e como é que você sabe? A primeira coisa que a pessoa vai dizer assim, é que você é diferente. Uma das coisas que tem de diferente no crente é o idioma. Diga comigo, o idioma. Porque o crente, pastor, tem um idioma próprio. Eu espero que eu não vá agredir ninguém. Mas eu não tenho afeição por crente que fala na gíria. Quem mandou me convidar, irmãos? Eu não tenho afeição por crente que fala na gíria. Meu, mina, cara, Joe. Isso que meu, mina, cara, Joe o quê? Aqui é varão, varoa, labareda, canela de fogo. Nós temos o nosso idioma. E eu não tenho vergonha do que eu sou. Jesus me chamou para ser. Eu preciso, irmãos, volte aqui por causa do horário. Eu preciso até me policiar. Porque por causa dessa comodidade de chamar os irmãos de varão, 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 eu fiquei relaxado e estou esquecendo de guardar nome. Eu vou revelar agora e confessar o meu pecado aqui agora. Eu estou ali sentado, pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano. Eu não anotei. Chegou aqui, o que eu disse? Quero agradecer a Deus pela vida do vosso pastor. Deus abençoe, pastor. Eu queria falar o nome, mas eu não guardei. Se eu esquecesse do Rian, eu ia apanhar, porque ficamos quase o dia inteiro junto, a tarde inteira junto. Miqueias, estamos falando há meses. Mas eu estou tentando me corrigir. Esses dias eu fui pregar em Fortaleza. O pastor de Fortaleza falou para mim, pastor, o senhor tem um amigo para indicar que canta? Tenho. Da onde ele é? Pernambuco. Ele é esse mesmo que eu quero, porque é aqui pertinho da gente. Indiquei, moço polido, moço canta hino, tipo o irmão que veio cantar aqui o hino na hora da colheita, da oferta, aqueles hinos sacros, mas pensa, mas polido. Para falar, ele já é sem educação de tão educado. Ele catou o microfone, eu indiquei, nos encontramos no aeroporto, entramos no carro, chegamos na cidade do pastor, fomos para o hotel. Quando eu saí para ir para a igreja, ele já tinha ido uns minutinhos cedo. Quando ele foi se apresentar, ele deu um show na apresentação. Ele disse assim, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui. Ao meu amigo, o pastor Isaías de Oliveira, que me indicou. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor fulano de tal, a sua esposa Ciclano e os seus 3 filhos, fulano, Bertano e Ciclano, sem olhar. Quero agradecer a Deus porque eu já peguei amizade com os músicos. Baterista, fulano, Deus abençoe. Tecladista, Ciclano, estou com você, meu irmão. E eu falei, meu Deus, como é que chama o pastor daqui mesmo, Jesus? Tentando lembrar o nome do pastor e ele dando um show. Por quê? Porque eu fiquei com uma mania. Não estou falando que eu estou errado, mas a idade vai chegando também, né, irmãos? E se a gente não treinar o cérebro... Por quê? Varão, 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 varão. Peguei hábito de chamar os irmãos de varão. Meu pai mora em São Paulo. E quando eu chego de viagem, tem um vizinho que me viu crescer. Ele me vê, eu falo, tudo bem, varão? Como é que você está, varão? Vai visitar nós em Catanduva, varão. Um dia ele chegou em mim e falou, por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto. Sabe por que você riu? Porque esse idioma não é dele, é teu. Porque também eu não posso estar na roda do ímpio e falar que nem ímpio. E depois estar na roda do crente e querer falar que nem crente. Eu estou com crente e falo que nem crente, e quando eu estou com ímpio, eu falo que nem crente na roda dos ímpios. Presta atenção nisso aqui, irmão, ó, presta atenção. Não é o que está no mundo que tem que pegar em mim, é o que está em mim que tem que abraçar quem está no mundo. Porque quando eu estou na roda do ímpio, se eu falo que nem ímpio, eu preciso rever os meus conceitos. Mas por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto? Eu falei, não, porque varão é uma palavra bíblica, seu dito. Então eu chamo de varão, varão, varão. E a unção pega. Eu chego de viagem, ele já chegou, varão? Vai que dia, varão? Vai com Deus, varão. Volta sempre, varão. Esses dias eu saí, pastor, de Catanduva para pregar em São Paulo, feriadão prolongado. Esses dias, força de expressão, já tem um tempo.
Eu estou dirigindo o meu carro na frente e a Sheila, minha esposa, com o casal de filhos atrás. Que às vezes a congregação quer pegar fogo. Então a diaconisa vai no meio para apaziguar. Aí eu olhei assim uns 1.500, 1.800 metros, tinha uma marquise, um sol que Deus mandava, e uma viatura parada debaixo daquele viaduto, e o giroflex ligado. Falei para Sheila, Sheila, vai parar a gente. Ela falou, quem? Aqueles guarda lá, ó. Aí ela se debruçou, falou, meu Deus, mas como você sabe que vai parar a gente? Porque ele está olhando para nós. Aí ela olhou para os lados, falou, mas tem mais 4 carros vindo com a gente, vai passar junto com a gente, é 5, por que vai parar a gente? Falei, porque os 4 é novo, o nosso não é. Eu não sei se eu estava com a tocha da revelação, se eu profetizei, mas parou, foi nós mesmo. O guarda entrou e... Quando eu parei, o guarda veio, um homem alto, magrão, poucas palavras. Ele olhou para mim e falou assim, documento do carro, a sua habilitação e o extintor do veículo. Fazia 15 dias que eu tinha comprado o carro, irmão. Peguei o documento, peguei a habilitação. Falei para Sheila, Sheila, você tirou carta agora, onde está o extintor, filho? Ela falou, não sei. Falei, mas você tirou a carta agora? Ela falou, e você que tem 10 anos? Falei, seu guarda, não sei onde está o extintor. Ele com essa simpatia disse, ó, debaixo do banco. Quando eu olhei, só andava de Fusca, irmão, era pendurado aqui, agora debaixo do banco eu não achei. Tirei o véu, catei o extintor, dei para ele, ele olhou e falou assim, você vai ser multado, vai ser autuado. Falei, por quê? Ele falou, porque o seu extintor venceu faz quase uma semana. Falei, ô varão, não faz isso comigo não. Ele falou, você me chamou do quê? Falei, meu Deus, até eu explicar para esse terra o que é varão. Falei, seu guarda, me desculpa, é que eu sou pastor e varão é uma palavra bíblica, eu tenho o hábito de chamar os outros de varão, me desculpa. Ele falou, não irmão, me perdoa também, é porque passou uma carreta aqui no barulho eu não ouvi. Mas eu também sou crente, a paz do Senhor. Não, deixa eu me explicar, porque vai que tem um apontador aí, um incrédulo de plantão. Deixa eu me explicar. Eu não subornei ninguém, mas o varão me deu um grande livramento, irmão. Ele falou, o senhor está indo para onde? Para São Paulo. Fazer o quê? Pregar. Ô meu irmão, 60 quilômetros tem um posto de troca. Tu para lá e troca teu extintor, senão você vai ser multado, tá certo? Deus te abençoe, meu irmão. Se a gente não se vê mais aqui, um dia nós se vê no céu. Vai com Deus, varão. Fica com Deus, varão. Ó... Eu não subornei ninguém, mas eu não tenho vergonha do que eu sou. É melhor chamar de varão e receber um livramento que pôr uma garopa e tentar subornar. Mas ninguém vai dar um glória agora. Diga comigo, valor. Caráter. Irmão, você pode estar onde você quiser. Você não é de lá, você é daqui. Por exemplo, esse dia eu fui pregar em Minas. O irmão, no meio da roça, irmãos, da porta do hotel onde os irmãos me deixou, pastor, 50 minutos de carro de estrada de terra para chegar na igreja, no meio de uma roça de cafezal. Falei para minha esposa, só vai ter nós lá e o pastor. Quem é que vai num culto desse, pelo amor de Deus? Ninguém. Chegamos lá, irmão, só sentamos porque éramos convidados, senão nós ia ficar de pé, de tanto crente. Mas pensa num crente que fala diferente. Falou assim para mim, pastor, o senhor gosta de um queijinho? Eu não entendi, varão. Pudim? Queijinho? Ah, gosto sim, mas o senhor fala estranho, hein? Eu falo estranho? Mas sabe por que eu falo estranho? Porque eu estou no território dele, não no meu. Você quer ver? Sai de Bragança e vai para Catanduva que tu vai ver. Fica no fim do culto, na porta da nossa igreja, 5 minutos conversando com os crentes. Vão olhar para você e vão dizer, você não é daqui, né? Não é assim? Porque nós não somos, eu não sou daqui, vocês não são de lá. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, irmão. Você não é de lá, a tua essência não é de lá, a tua essência é daqui. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, vestir a grife do país, falar o idioma do país, aprender a comer a comida da culinária do país, usar o sapato de lá, o perfume de lá, falar que nem os de lá, mas você não é de lá. É a mesma coisa da igreja. Estamos num mundo de passagem pelo mundo, não temos nada com o mundo, porque a nossa essência não é daqui. Se alguém te comparar com alguém daqui, reveja os seus conceitos. Mas se falar que você é diferente, você já está no lucro, porque você não é daqui mesmo. Eu não sei se você já escutou eu falando isso por aí, mas esperasse eu chegar aqui. Ninguém mandou se cortar caminho. Esperasse eu chegar aqui. Deus me deu a oportunidade de pisar na Itália. Me lembrei agora. Meu Deus mesmo, varão. Não sei quem foi, de onde veio, mas eu quero voltar lá. Quando eu cheguei lá na Itália, o pastor falou assim para mim, nós estávamos em Roma. O irmão falou para mim, o senhor já ouviu? O senhor sabia que o senhor está na terra do melhor sorvete do mundo? Falei, não. Pois o senhor está.
Falei, então vamos experimentar esse sorvete? Ele falou, vamos. Eu falei, onde é a sorveteria? Ele falou, tudo que você está vendo de porta escrito gelato é sorveteria. Falei, então vamos tomar um agora? Ele falou, não dá. Falei, por quê? Você está sem dinheiro? Ele falou, não, sem dinheiro não, dinheiro eu tenho, o que eu não sei é falar italiano. Como que ele vai falar italiano para pedir sorvete? Falei para ele, meu irmão, e quem disse que precisa saber falar italiano para pedir sorvete? Ele disse para mim, como é que você perde um sorvete sem falar? Falei, igual a minha filha. A Sara, quando chegamos em Catanduva, ela tinha 2 anos. Ela não gostava que pedia para ela. Ela queria ela pedir, mas não alcançava o balcão. A minha esposa puxava a cadeira, colocava ela em cima e ela sempre escolhia 2 sabores. Ela fazia assim, ó. Falei, por exemplo, você gosta do quê? Eu gosto de morango. Falei, não tem segredo. Procura uma tonalidade de rosinha com cara de morango, aponta. Aí ele começou a rir. Falei, eu estou falando a verdade, varão. Ele falou, vamos lá então que eu vou pagar. Falei, agora que eu peço mesmo, você pagando, agora que eu vou pedir. Eu entrei, tinha um refeitório, uma sala lá, sei lá, tipo um refeitório, uma cozinha. Eu fui para um lado do balcão, ele foi para o outro. Aí eu falei baixinho para ele, varão. Aí ele veio, aqui ó, tonalidade de rosinha, parece morango. Ele falou, é verdade, mas vem do lado de cá. Aqui ó, é outra tonalidade de rosinha que também pode ser morango. Eu falei, é verdade, e agora? Ele falou, agora você vai pedir morango para mim. Aí nisso vem a moça veio séria, uma moça não esboçou reação. Eu falei rapidinho para ele, só não dá risada para ela não pensar que eu estou tirando sarro dela. Ele falou, por quê? Aí eu virei e falei assim para ela, eu quero um sorvetito moranguito. Ela olhou para mim e falou, de que lugar que vocês são do Brasil? Falei, como que a senhora sabe que eu sou do Brasil? Ela disse, só o jeito que vocês atravessaram a praça. Eu falei para minha amiga, olha lá, até para andar já dá para ver que eu não sei como o brasileiro anda, mas ela olhou. Preste atenção no que eu vou dizer, e já que você riu gostoso, prepara um glória melhor. Eu não sei como o mundo tem que nos ver, mas ele tem que olhar e nos dizer, lá vai um crente lá vai um crente. Você não é daqui, você é de lá, irmãos. Quantos pode dar um glória melhor do que esse que deu? Diga comigo, valor. Caráter. Agora diga poder. Eu não vou extravagar, porque eu posso até... eu posso prosseguir? Fui solto na banguela agora, irmãos. Então vamos para frente. Diga comigo, poder. O crente tem que ter poder. Olha, irmão, Deus não está atrás de voz bonita, não. E eu não estou falando para quem canta bem e não cantar mais. Pelo contrário, você tem que cantar com graça. Você tem que cantar com poder. Vamos lá? Você tem que cantar com poder. Não adianta eu vir aqui começar a vomitar um monte de versículo e falar o texto e tal, e trazer coisa, porque tem gente que quer cavucar tanto o poço que em vez de tirar água, tira lama, de tão profundo que quer ser. Ele quer ser tão profundo, não adianta você ter tanto conhecimento se você não tiver. Não adianta você vir aqui reger e pular e vir para cá e erguer a mão e fazer cara e boca e não tiver. Você tem que cantar com poder, tocar com poder, reger com poder, pregar com poder. Irmãos, pastor, com todo o respeito, não é culto de ensino não, mas me abre uma brecha aqui, 2 minutos. Preste atenção no que eu vou dizer, irmãos. Se nós não tomarmos cuidado, a igreja vai perder o poder e ficar só com o movimento. Nós estamos vivendo a geração do arrepio. Se a pessoa cantar e eu não me arrepiar, ela não cantou bem. E quem disse que arrepio significa alguma coisa, irmão? Quem disse? Se a pessoa pregar e não tiver um glória, sim, pregador aí, ó. Quem disse? Paulo e Silas, meia-noite, falou assim, ô Silas, vamos cantar um hino? Rapaz, mas está dolorido. O corpo está dolorido, mas a garganta está boa. Foi cantar. E segura o glória e prepara o melhor. Perceba que quem tem, passa até para quem não tem. Porque do jeito que eles cantaram, até quem não tinha, estava ouvindo, recebeu. Segura o glória e prepara o melhor. Você sabia que tem gente que entra do teu lado, senta, está com um sorriso no rosto, mas você não conhece nem a aflição da alma? Mas se você adorar com poder, o cadeado vai cair do lado de quem está sentado. Olha, irmão, quando eu vejo um crente cochilando no culto, que acontece aqui, irmãos? Não, pronto, acontece. Só pela risada dos obreiros acontece. Isso acontece em qualquer lugar, irmãos. Qualquer lugar.
Quando tu vê um crente cochilar no culto, tu pode puxar o currículo dele. Acordou muito cedo, trabalhou demais, teve um dia cansativo, está com a mente cansada. Acontece isso. Agora, é diferente quem fica até de madrugada na rede social. Eu não estou falando com isso. Eu estou falando quem está com a mente cansada, o corpo cansado, que acontece com a gente. E vou falar, acontece com quem está no altar também. Tem dia que a gente chega no culto e fala: Senhor, abençoa os louvores, abençoa os departamentos. Deixa eu ver quem vai pregar aqui, abençoa quem vai pregar também, porque hoje eu não tenho nada, Senhor, mas abençoa quem vai pregar aqui também. E detalhe, manda poder, que senão eu durmo. Isso acontece, irmão. Agora, mais feio não é quem dorme, é quem está sentado do lado. É quem está sentado do lado. Não é mais feio para quem dorme, é mais feio para quem está sentado do lado. Está tão gelado, tão enlatado, que congelou o irmão, que o irmão dormiu. Eu quero ver alguém cochilar do lado de um canela de fogo. Eu quero ver. Se tiver alguém aí, cutuca. Fala: cutuca, você não vai ficar feio para mim. Dá glória. Eu estou sentindo Deus neste lugar. O crente tem que ter poder. Vamos lá, tem que ter poder. Já contei isso aí em algum lugar. Se você escutou, escute de novo. Estou andando com a minha irmã no alto da Zona Norte. Eu tenho uma irmã que mora na Zona Norte de São Paulo. Somos em 3 irmãos, pastor. Eu sou o caçula dos 3, estou em Catanduva. A mais velha está em Osasco. E a minha irmã do meio mora na Zona Norte. Mas moças de Deus, não é porque são as minhas irmãs, não. Mas essa minha irmã do meio, Deus tem um negócio diferente com ela, no sentido de Deus usar. Deus dá nome. Quando Deus quer, viu, irmãos? Quando Deus quer, Deus dá nome, dá data, dá endereço. Ela tem esses mistérios aí. E resumindo, por causa do horário, nós estamos vindo na Casa Verde, Avenida Casa Verde, passando por um murão de uma escola. Ela tinha acabado de receber uma oferta, porque ela estava com o casamento marcado, e o padrinho chamou ela para dar. Falou: ao invés de eu te dar presente, eu vou te dar em dinheiro. E detalhe, isso foi umas 11 horas, e 9 horas da manhã, Deus usou uma profeta no círculo de oração, dizendo: eu vou te socorrer hoje e te entrego uma quantia na tua mão. Ela ficou tão contente. Ela foi na casa do padrinho, me chamou para mim junto, catou o dinheiro, colocou na bolsa, e estamos voltando para casa para pegar o ônibus. E ela contente, ela: meu Deus, Deus usou a irmã 9 horas da manhã, 11 horas eu estou com o dinheiro na mão. Que bênção, hein? Quanto será que deve estar aqui? Eu falei: ter aqui. Falei para ela: deixa para abrir em casa, que na rua contar dinheiro não é muito bom. De repente vem 2 indivíduos ao nosso encontro. Um da minha altura, o outro um pouquinho mais alto do que eu. O mais alto era o mais mal criado. O mais alto olhou para ela, ele começou a vir na nossa direção. Aí eu abri para a guia, ela abriu para o paredão da escola, eles foram para o lado dela. Ela veio para o meu lado, eles vieram. Eu falei: você conhece? Não. Então vamos atravessar. Quando eu fui atravessar, ônibus passando, não deu para atravessar. Eles aceleraram, nos encurralaram no muro. O mais alto disfarçou, coçando assim o bigode aqui, olhou para um lado, olhou para o outro, disse: é um assalto, passe a bolsa. Ela olhou para ele e falou: como é que é? Ele disse: cala a boca e passa a bolsa. Aí eu olhei para ela e falei: filha, é um assalto. Porque eu gostei de você, sonoplasta, nós estamos juntos, viu, varão? Eu olhei para ela, porque eu fiquei com medo. Por menos que isso, pessoas perdem a vida. E ela perguntou, e ele nervoso, agitado, e o menorzinho olhando para um lado, olhando para o outro. Aí eu olhei para ela para falar: filha, é um assalto, passa a bolsa. Não questione. Mas ela é totalmente diferente de mim, da minha irmã mais velha. Eu e minha irmã somos mais morenos de pele. Ela é bem branquinha, com o rosto cheio de sardinhas. Quando a gente era pequenininha, a gente até brincava dizendo que ela tinha sido adotada. E ela bem branquinha, com o rosto cheio de sardinha. Mas quando eu olhei para ela estava vermelha que nem o uniforme dos irmãos. Vi Deus nela. Aí eu fiquei valente, mano. Falei: conheço o Deus que eu sirvo, a irmã que eu tenho. Eu vi Deus nela. Ela pegou a bolsa, foi dar para ele. Quando ele foi pegar, ela puxou, falou: só um minutinho, vocês podem até levar a bolsa. Vocês vieram pensando que vieram me assaltar, mas Deus diz que pela resposta da oração da mãe de um de vocês, Deus marcou esse encontro conosco aqui. Vocês vieram pensando que ia levar o que é meu, vocês vão levar o que Deus está dando agora. Colocou a bolsa no ombro, apontou um dedo para cada um, porque quem tem até na ponta dos dedos, irmão. Moisés tinha nas mãos, Sansão nos cabelos, Davi nos dedos, Eliseu nos ossos, Pedro na sombra, Paulo nas vestes. Prepare um glória. Jesus tinha unção no corpo inteiro. E Jesus disse que os sinais seguirão aos que crê. Se você crê, receba poder de Deus aí agora, para cantar, para pregar, para tocar, para adorar, para glorificar. Mas volta aqui comigo aqui, apesar que agora eu estou livre. Volta comigo aqui. Ela apontou um dedo e falou para o menor: só um minutinho, que o assunto é com o maior aqui. Deus manda te dizer que tu és desviado da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele olhou para ela e falou: como é que você sabe? Ela disse: agora se aquete, porque quem está falando aqui é Deus.
E para você saber que Deus marcou esse encontro conosco, Deus manda te dizer que a tua mãe faz parte do círculo de oração, que você está afastado. O teu adversário abre tua sepultura. A lágrima começou a descer. Aí eu olhei para o menor. O menor assustado, olhando para ela, olhando para ele, olhando para ela, olhando para ele. Eu percebi que ele não era do manto. E ele com a cabeça baixa e a lágrima escorrendo, e ela dizendo assim: o diabo abre tua sepultura todo dia, mas porque tua mãe está com o joelho no chão clamando a Deus por ti, o diabo abre, o anjo fecha. O diabo abre, o anjo fecha. O diabo abre, o anjo fecha. Agora Deus manda te fazer uma pergunta, moço. Deus manda te perguntar: o que eu te fiz para tu virar as costas para mim? E ele assim: o que eu te fiz? O céu te pergunta, para você virar as costas para Deus. Deus manda te dizer: volta, porque a tua chamada é grande. A promessa de Deus ainda está de pé. Deus te ama. Agora dá licença que é com esse aqui. Sobrou para todo mundo, irmão. Só que eu percebi que o menor não entendia, porque do jeito que o anjo tomou ela e virou para ele, ela virou para ele e disse assim: tu está perguntando o que está acontecendo? Deus manda te dizer que isto é poder de Deus. E ele ficou olhando para ela um pouco nervoso, sem sangue nos lábios, olhando para o amigo assim chorando. Aí ela disse assim: para você saber o que é o poder desse Deus, no teu bolso traseiro tem uma receita médica. E a tua mãe está doente em cima da cama. E você não é ladrão e nem ele, mas vocês tiveram a ideia de assaltar para comprar remédio para tua mãe. Mas Deus manda te dizer: vai para a igreja com ele e me aceita, que eu vou te abrir uma porta tão grande que tu vai ter para dar e não vai precisar pegar de volta. Agora, seguro glória. Agora vocês me dão licença, porque eu sou crente. Crente não tem tempo de ficar meio-dia na esquina participando de assalto. Deus vos deu um bom dia e volta para Jesus. Isaías, vamos embora. O crente cheio da unção manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Só as vozes. Ele ora a Deus na cova, faz leão. Ele ora no holocausto e o fogo vai. Deus envia o maná. Se vier o Jordão, e se não abrir? Na carne, na unção de... Não, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Ei, calabachorilamandai. Irmãos, eu vou falar algo aqui que talvez você nunca ouviu, ou talvez você sabe primeiro do que eu, mas o céu está me incomodando esses dias, pastor. Da pandemia para cá o céu está me incomodando. Eu falei isso até na nossa catedral lá em Perus. Eu tenho 47 anos de vida, sou nascido na igreja. Tem gente aqui que tem muito mais história do que eu de vida e de igreja. Mas eu sou de um tempo, irmão, que dependendo do culto, o diabo manifestava no culto, porque eu não queria que a pessoa ficava aqui. Você já viu isso? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e não é bate-papo nem podcast aqui não. Quanto tempo faz que a gente não vê ele se manifestar mais? Ô pastor, mas ninguém quer ver ele se manifestar não. Eu vou te dar duas notícias. Primeiro, se for para se libertar, para libertar tem que manifestar. Ponto. Agora ninguém está dizendo que ele não quer, que nós não quer ver ele se manifestar, e nem que ele não tem que se manifestar. Não é isso. E também não está faltando poder na igreja. Eu vou te falar o que está acontecendo. O diabo nesses últimos dias está mudando as estratégias. Por quê, pastor? Porque ele percebeu que quando ele se manifestava, tinha gente que olhava e temia e ia buscar Deus para se encher de poder, para poder expulsar. Hoje ele não se manifesta mais. Se nós não vigiarmos, o que eu vou falar aqui pode até parecer gritante, mas se você quiser eu te explico depois. Ele vai entrar no nosso meio, sentar no nosso meio, erguer a mão para dar glória no nosso meio e acabar o culto e ir embora. Sem fazer barulho. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando o que está na Bíblia. A Bíblia diz que uma mulher frequentava o culto há 18 anos. E a Bíblia diz o quê? Sendo oprimida por um espírito maligno. 18 anos na igreja e não era liberta. Mas Jesus disse: hoje eu vou no culto lá. Eu vou lá. Quando Jesus chegou, falou: chama essa mulher aí para mim. O texto diz que ela era tão oprimida que ela chegava a andar arcada. Você quer ver essa realidade nesse texto? No mar da Galileia, na grande tempestade, quando Jesus acalma, aquela tempestade não foi natural, foi espiritual. O diabo não queria que Jesus chegasse em Gadara. O que ele fez? Vamos falar o linguajar de hoje. Ele se manifestou. Os discípulos não sabiam nem o que fazer, mas quando viram que não era para eles, lembraram que tinha Jesus. É assim ou não é?
Quando a gente era pequeno, que negócio rugia, eu olhava, ficava amarelo. Minhas irmãs também, minha mãe dizia: não tenha medo, você é crente, clama pelo sangue. É assim que o crente vence ele, clama pelo sangue. Clama pelo sangue e repreende no nome de Jesus. A gente já aprendia a expulsar. Os discípulos lembrou que tinha Jesus. Disse: eu não posso, mas Jesus pode. Jesus, não te importa que perecemos? Jesus levantou e disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Preste atenção. Chegaram em Gadara. Quando chegaram em Gadara, o diabo não mudou a forma de trabalhar? Pergunta se trouxe o gadareno e ficou manifestando e dizendo: eu vou te matar. Pergunta. O texto diz que ele chegou diferente. O texto diz que quando chegou em Gadara, o diabo chegou, se prostrou e o adorou. E a adoração foi bonita, irmão. Olha como ele adorou. O que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Se há uns crentes emocionados de hoje, era para sentir arrepio. Olha, até me arrepiou. A pergunta é: você tem poder para isso? Você está revestido de poder ou está de modismo? E não vim aqui falar de usos e costumes, não. Estou falando de modismo. Você quer ver? Quantas horas você jejuou por você mesmo essa semana? Quantas horas você tirou de devocional? Quantos textos você leu? Quanto que você orou para essa festa acontecer? Quanto? Quanto que você pediu para Deus para que na hora do apelo o pecador se converta? Ou fica esperando de cantor de fora e pregador de fora? Quem mandou me convidar, irmãos? Aí faz o apelo, diz: ninguém aceitou. Mas também a palavra desse homem não quer dizer nada. Palavra não mata, quem mata é o pecado. Se a palavra for pregada e tiver graça de Deus, a corrente cai e a salvação chega. Mas vamos para frente, irmão. Diga comigo: valor, caráter e poder. Aí Jesus diz assim, ó: e ser-me-eis testemunhas. Não é assim que diz o versículo? E ser-me-eis o quê? Então, nota de rodapé: quem falou isso foi Jesus. Então a gente nunca vai poder ser um testemunha de Jeová. O máximo que dá para nós ser é testemunha de Jesus. E detalhe, preste atenção que esse artigo aí faz toda a diferença. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, se tivesse escrito assim, ó, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, era uma coisa. Mas olha como está o texto: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém e Samaria e toda a Judéia e até os confins da. Esse e faz toda a diferença. Qual que é a diferença, pessoal? Isso aqui tem ordem, irmão. Tem gente que não saiu nem de Jerusalém ainda, já quer ir para os confins da terra. O que você quer fazer nos confins da terra se você não se encheu nem de poder ainda em Jerusalém? Os irmãos estão comigo, irmão? Preste atenção. Você sabia que tem gente que nunca vai chegar nos confins da terra? Você sabia que tem gente que o máximo que vai chegar na Judéia? Outros vai um pouquinho mais longe até Samaria? E tem gente que nunca vai sair de Jerusalém? Até porque se todo mundo sair de Jerusalém, as portas fecham. Aí você fala assim, você vê gente falar assim: eu congrego aqui há 30 anos, nunca saí daqui, estou aqui há 30 anos. Aí tem gente que não entende e diz: meu Deus, 30 anos aqui, meu Deus. Não, mas tem que ficar aqui. É aqui que tem que ficar. E outros Jesus fala assim: eu vou te usar um pouquinho. Vai ali na Judéia pregar. Aí o telefone toca, te convida para ir lá em Atibaia, só não pode se achar. Não, eu estou pregando fora. Agora sou itinerante. Muda a cor do terno, sapato reluzente. Não vou nem falar do cabelo que eu não tenho, senão vão falar que eu estou falando de inveja. Aí tem uns que Jesus fala: não, isso aí eu vou mandar um pouquinho mais longe. Vai até Samaria. Convite para outro estado. E tem uns que Jesus vai o quê? Vai até os confins da terra. Agora eu vou dar uma notícia: não é porque chegou nos confins da terra que é maior do que quem está em Jerusalém. E vou falar para você que tem chamado assim: eu preciso sair daqui. Por que você quer sair daqui, irmão? Que ninguém me vê, varão. Eu tenho uma chamada forte. Jesus já falou para mim que a chamada é forte. Mas nunca ninguém me chama. Eu vou para onde estão me oferecendo oportunidade, microfone, credencial. Meu irmão, se você mudar de igreja por causa de cargo, fica tranquilo. Você pode ser ungido por mão de homem, mas graça de Deus você nunca vai ter. Viu? Quem está atrás de título, meu irmão, fica tranquilo que o que é teu, ninguém vai tomar o que Deus falou que é teu. Quando eu fui para Catanduva, pastor, eu morava em São Paulo, perto de 2 aeroportos, agenda a maioria em São Paulo. Jesus usou um profeta, diz: eu vou te esconder lá em Catanduva. Eu estou morto. Jesus do céu, estou na capital, o senhor vai me esconder em Catanduva? Eu estou morto.
Só que eu vou te dar uma notícia. Morando no meio do mato, já fui para a Europa 3 vezes, para Israel 2 vezes, para os Estados Unidos 2 vezes. E estou viajando o Brasil inteiro. Porque o segredo não é o lugar, é o que está em você, que é a promessa de Deus. Tem gente que Deus... Você quer ver só? Quantos nasceram aqui em Bragança Paulista? Levanta a mão. Bragança. Aí, se for verdadeiro, 90% não nasceu aqui. Eu vou perguntar para quem não nasceu aqui: você está fazendo o que aqui, irmão? Eu garanto que você vai dizer: Jesus mandou, pastor. E o senhor? Mandou também, irmão. Eu estou aqui porque Jesus mandou. Eu fui pregar em Foz do Iguaçu. A irmã falou assim para mim: pastor, eu vou te levar na Argentina. Na Argentina é onde você vai ver as quedas das cataratas, as belezas das quedas estão na Argentina. Fomos na Argentina. Irmão, água para mim, só para beber eu tomar banho. Eu não gosto de brincadeira com água. E fui treinado na guerra. Perceba que eu estou falando há mais de 1 hora e ainda não bebi água. E como que o senhor consegue, pastor? Quer falar com a minha mãe? É um absurdo acabar de cantar, fazer uma fila no bebedouro, porque acabou de cantar 2 hinos. Não pode esperar 40 minutos acabar. Olha lá. Ou tá achando que eu não estou vendo? Canta, conversa o culto inteiro, mas na hora da palavra precisa ir lá beber água, ficar batendo papo e dar uma olhadinha no WhatsApp para saber se está em dia. Se quiser eu chamo a minha mãe. Quem mandou me convidar, irmão? Aí, pastor, chegaram na grade. E eu não sei, irmãos, eu não sei se foi impressão minha, mas para mim era muita água para pouca grade. Meu Deus, é muita água. Aí a minha esposa já toda empolgada, olhando para as quedas lá. O irmão que estava com a gente olhando também. Quando eles me procuraram: cadê o pastor? Eu estava lá na parede. Falou: pastor, vem aqui, vem, em nome de Jesus. O senhor nem sabe se o senhor vai poder voltar aqui um dia. Eu falei: calma, irmão, eu estou chegando. Eu pensei, estou me preparando. Mas aí eu criei coragem. Cheguei na grade. Quando eu fui dar uma olhadinha, esbarraram em mim, irmão. Não, diga misericórdia. Do jeito que esbarraram em mim, eu dei um pulo. Aí eu olhei, era um senhor meia-idade que falou para mim: me perdoe em nome de Jesus. Eu falei: ô varão, é que eu sou assustado. Ele falou: você me chamou de varão? Eu falei: você falou em nome de Jesus? Você é crente? Sou crente, também sou. Então a paz do Senhor. Já esquecemos as quedas e fomos trocar testemunho. Que o ímpio troca ideia, mas o crente troca testemunho, né, irmão? O senhor é da onde? Eu sou do Espírito Santo. E o senhor? Eu sou de São Paulo. O senhor é de que ministério? Eu sou assembleano. E o senhor? Eu sou presbiteriano. Ele falou: qual é o teu cargo eclesiástico lá, meu irmão? Eu falei: eu sou pastor. E o senhor? Pastor também. Ele falou: prazer em conhecê-lo. Eu falei: prazer é nosso, pastor. Só Jesus para fazer o senhor sair do Espírito Santo, eu de São Paulo, a gente atravessar a fronteira para dar a paz do Senhor na Argentina. Falei: o senhor está fazendo o quê aqui? Ele falou: Jesus mandou. E o senhor? Ninguém anda mais do que a igreja, irmãos. Chore calamanai. Ninguém anda mais do que a igreja. Sabe qual que é o segredo? Fica onde Deus te colocou. O que é teu, ninguém vai impedir aquilo que Deus falou que é teu. Sabe o que nós estamos vendo muito nesses últimos dias? Pessoas no lugar errado. Desculpe do que eu vou dizer. Desculpe, me ajuda aqui, Jesus. Eu entrei, eu preciso sair disso. Tem gente que está subindo de cargo por amizade, por título, por diploma, viu? E às vezes não é nem por chamada, nem por vocação. Nós precisamos rever os nossos conceitos, irmãos. Quanto tempo se leva para formar um crente? Quanto tempo? Eu não sei. Eu não sei como que é a faculdade de Deus, como é que funciona. Tem gente que Deus chama hoje e fica 20 anos na fila. Tem gente que Deus chama hoje e amanhã já está lá em cima. Aí tem gente que não entende isso. Tem gente que olha e diz assim: ah lá, chegou ontem, ó. Aí tem uns murmuradores: vamos mudar a visão agora. Vamos mudar a visão. Aí tem uns murmuradores que dizem assim: ah lá, amiguinho do pastor, amiguinho do líder, por isso que está lá. Eu vou te dar uma notícia que está acontecendo: é que a porção dele é uma, a tua é outra e a minha é outra. Régua. Cada um vai com a porção que Deus deu, irmãos. Os irmãos estão aqui, irmãos? A minha mãe, eu vou encerrar. A liberdade é dada, mas não pode se lambuzar. Falou um amém. Eu já entendi tudo, irmãos. Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E saia daqui nesta noite de verdade, como diz, poder
como está no tema, mas lembra que antes do poder tem que ter valor e caráter. Amém.